Pronto, voltou. Ó, aqui, tá bom, viu? Muito Depois bom. do almoço, né? João Magalhães, boa tarde, meu querido, seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O que temos aí de destaque para a nossa conversa de hoje? Olha, Eliezer, tem um assunto que tem chamado a atenção nos bastidores, claro, é a nomeação dos novos secretários pelo governador eleito Rafael Fonteles. E aí a gente conversando com alguns amigos, pessoas observadores e políticos também, eles têm identificado que, de fato, o governador Rafael Fonteles, como não poderia ser diferente, tem iniciado a indicação de nomes por aqueles da sua cota pessoal. Agora, alguns ressaltam o seguinte: você tem na base aliada PT e MDB. Só deputados estaduais são cerca de 23, né? São 12 do PT, 9 do MDB e mais Evaldo Gomes, do Solidariedade. Então, dá 22 deputados estaduais nessa base aliada do governo Rafael Fonteles. Ser contemplado todo mundo querendo ser contemplado de alguma forma. Cada deputado estadual que integra essa base quer um espaço no governo, claro, para atender suas bases, para tentar executar obras ali nas suas bases eleitorais. Claro, deve ter também um acesso facilitado ao governo do estado, aos secretários, mas tem sido levantado nos bastidores essa questão da quantidade de cargos, da cota pessoal do governador eleito Rafael Fonteles e, além disso, o fato de hoje as principais áreas, né, aquelas secretarias que têm uma estrutura bem maior, que possuem uma linha de atuação que alcança os 224 municípios, essas estão, de fato, na cota pessoal do governador Rafael Fonteles, e alguns políticos, obviamente, entendem que não é momento de tentar polemizar, não é momento de caçar confusão. Pelo contrário, está todo mundo discutindo, conversando, querendo ser contemplado. Tem uma eleição para a presidência da Assembleia Legislativa, que é um assunto paralelo que casa com essa formação de governo. Inclusive, se engana quem acha que um assunto não interfere no outro, interfere sim. Os dois assuntos é de extrema relevância para a base política do governador Rafael Fonteles, mas, de fato, alguns políticos levantam, de certa forma, nos bastidores, não uma queixa, mas estão mais atentos, estão em alerta em relação à grande quantidade de cargos que o governador eleito tem indicado pela cota pessoal, principalmente porque são, de fato, áreas estratégicas como educação, saúde, segurança pública, tem também o planejamento, a Secretaria de Governo, que ainda não teve nome indicado, mas certamente é alguém, né, da extrema confiança do governador eleito, entre outros cargos estratégicos, como a Procuradoria-Geral do Estado, a comunicação, enfim, a própria Secretaria de Administração, são pastas estratégicas importantes que o governador não abre mão de ter ali pessoas da sua extrema confiança, que possuem, claro, aquele perfil técnico, sem abrir mão da sua capacidade de articular politicamente, mas principalmente saúde, educação e segurança, por serem áreas fins do governo, afinal de contas, é uma prestação de serviço nessas áreas que precisa alcançar a população, elas sempre são de bastante interesse político, né? E o orçamento alto. Sim, também. É o orçamento alto. A educação, a gente fala, obviamente, do ensino médio, fala da merenda escolar, enfim, de serviço, do próprio transporte escolar, serviços que são executados nos 224 municípios do estado. Na saúde não é diferente, afinal de contas, é um serviço talvez mais importante para a população, que é a questão dos hospitais regionais, o atendimento lá na ponta, né? O cidadão, quando adoece, a primeira coisa que ele procura, obviamente, é a rede estadual de saúde, a rede municipal. Então, é um serviço que é prestado em todo o estado, assim como também a questão da segurança pública, que é uma área que deve ser tratada com total prioridade. A gente sabe, né, que atualmente é uma área que demanda um esforço muito grande do poder público por soluções, e são pastas que possuem um orçamento muito alto, como você disse, possuem uma linha de atuação que alcança todos os estados, todos os municípios do Piauí, e a classe política sempre fica com aquela vontade, obviamente, de ocupar espaços nessas áreas, porque é uma forma, claro, de prestar contas da sua atuação com as suas bases eleitorais no interior, mas até o momento todas essas grandes pastas ficando na cota pessoal do governador. Bom, João, eu acredito, né, que apesar da ansiedade, das expectativas, especulações, o momento também exige paciência. Sim. O governador já publicou em suas redes pessoais alguns nomes que vão compor o primeiro escalão do governo do estado, mas nós estamos em novembro.
O governador assume em janeiro. Depois que ele assume, ele vai publicar no Diário Oficial as nomeações e vai dar posse a esses secretários. Mudanças podem acontecer, pode não haver uma previsão, mas a política é muito dinâmica. Sim. E lembrar que não existe só a cadeira de secretário em si. Cada secretaria tem sua estrutura, tem um secretário executivo, diretorias, gerências regionais no interior, no caso da saúde e da educação. Todos esses espaços podem entrar na mesa de negociação. Supervisão, né, de ensino nos municípios, é bom lembrar, as gerências regionais de educação. Na área da saúde, comando dos hospitais regionais, que esses são importantes. Você tem hospitais como o da região de Picos, né, Justino Luz, que alcança ali uma prestação de serviço em mais de 50 cidades. Tem Parnaíba, tem Esperantina, Campo Maior, enfim, São Raimundo Nonato, Corrente, Bom Jesus, enfim, é de fato, como você disse, a estrutura ela não se consolida apenas no espaço de secretário, pelo contrário, são diretorias, coordenadorias, gerências, onde, obviamente, que precisam também de técnicos, e esses técnicos, obviamente, serão indicados pela base política do governador, e é exatamente nisso que ele acredita, né? Indicar um secretário técnico, que claro, mas que tenha essa capacidade de dialogar politicamente. Tem que ter um mínimo de sensibilidade. Certamente, afinal de contas, a atuação técnica e o olhar político, eles precisam caminhar juntos, né? E de fato, a gente está aí no pós-segundo turno, nesse momento, ainda a estrutura, né, do governo do estado é muito grande, tem espaço para agradar, para ocupar todo mundo, e, obviamente, o governador eleito está atento a isso, afinal de contas, ele já disse que não quer estresse com a base, nem na eleição para presidente da Assembleia, muito menos na formação do governo, na formação da equipe, né, que vai comandar as pastas do governo do estado. João, eu vejo que por mais que prevaleça o critério técnico, sim, mas no final das contas, o aspecto político, ele pesa. Sim. É porque ninguém vai nomear um adversário, né? Um técnico opositor, tem que ser um técnico aliado. É verdade. Né? Em relação à convocação de deputados, sempre tem alguma especulação nesse sentido também. O governador Wellington já chegou a convocar 14 dos 30 deputados. Sim. E vai se repetir isso? Há uma previsão de que, no caso do governo Rafael Fonteles, claro, sempre vai haver a necessidade de convocar deputados para assumir secretarias, mas em um número bem menor. O próprio fato dessas principais secretarias estarem sendo ocupadas por nomes técnicos e não deputados estaduais, já é um sinal que casa bem com as propostas de campanha do próprio Rafael Fonteles, que ele apresentou em seu plano de governo na campanha eleitoral. Claro, esses nomes precisam ter uma habilidade política, até porque a gente vê, por exemplo, na prefeitura um certo problema, porque tem secretário lá que não tem habilidade política nenhuma. Nem administrativa, nem... Rafael Fonteles sabe disso e, obviamente, tem convocado nomes que possuem essa capacidade técnica alinhada exatamente a essa habilidade política, que é de receber as demandas dos deputados estaduais, que são demandas do interior, de cidades do interior, são reivindicações de obras, de execução de serviços e, claro, é preciso que o secretário tenha, além do conhecimento técnico, esse perfil político, essa habilidade política, e há essa previsão de deputados estaduais serem chamados, mas nada que ultrapasse ali a casa dos 5, 6 deputados, até porque, de fato, é já uma característica que Rafael Fonteles vinha apresentando durante a campanha eleitoral. A convocação de deputados ela é importante porque, de certa forma, politicamente, abre vagas para suplentes que possuíram ali, que tiveram uma votação expressiva. Não foram eleitos, mas contribuíram exatamente com o próprio grupo político do governador eleito Rafael Fonteles. Mas nada que chegue como você citou, 10, 11 deputados estaduais serem convocados para o secretariado. E essa primeira leva de nomes indicados demonstra bem isso. Nenhum deputado estadual sendo convocado para ocupar pastas importantes como a educação, a saúde e a segurança, né, a Secretaria de Planejamento também, que são áreas essenciais para a estrutura administrativa do governo. Por mais que o governador Rafael represente a continuidade do grupo do PT no comando do Palácio de Karnak, mas, por um lado, ele é visto como uma renovação. Sim. É uma nova geração, uma nova mentalidade, jovem na idade. Você acredita que os membros da equipe dele também devem corresponder a esses critérios? Eu acredito que sim, aliás. E, de fato, é um governo que continua sendo do mesmo partido, né? O Wellington Dias
Regina Souza e o próximo governador Rafael Fonteles é do mesmo partido, mas não tem como ser o mesmo governo, né? Claro, todo novo gestor, ele apresenta as suas condições, ele tem, obviamente, um modelo diferenciado e mais específico de gerir a máquina estadual. E o próprio Rafael Fonteles, por ser jovem, né, por estar, obviamente, muito mais ligado, a gente viu isso na campanha, o discurso dele, de certa forma, uma preocupação com a questão da inovação tecnológica. Eu acredito que são alguns caminhos e algumas prioridades. O próprio professor Washington Bonfim, indicado para a Secretaria de Planejamento, comentou isso ontem aqui no programa, dessa prioridade, desse olhar mais atento para essa questão das novas tecnologias, da necessidade de gerar emprego nesse campo, nessa seara tecnológica. Então isso, de certa forma, já demonstra que é o mesmo partido, mas é um governo diferente e que possui na cadeira principal do Palácio de Karnak um governador que está, até mesmo por uma questão de geração, mais ligado a essa inovação tecnológica e o impacto, né, de toda essa tecnologia, como isso tem influenciado na vida das pessoas e como essa tecnologia tem que ser incorporada ao poder público para, claro, beneficiar a população. E outro fator positivo que se soma é o alinhamento com o governo federal, protagonismo do senador Wellington, alinhamento com o governo do estado, a Assembleia. Então, as burocracias devem ser reduzidas. É um momento diferenciado, né? A gente percebe que é um momento diferente para o estado do Piauí, exatamente neste sentido. Quando o Wellington Dias assumiu o governo do Piauí, nos dois primeiros mandatos, 2003 a 2010, em nenhum momento tinha um piauiense com tanto respaldo lá em Brasília, né? O piauiense, nos últimos anos, que mais teve respaldo em Brasília foi, né, Ciro Nogueira, atual ministro da Casa Civil no governo Jair Bolsonaro, que desde Michel Temer vem desempenhando essa função de líder político piauiense com mais influência em Brasília. Mas, nessa época, o governo do Piauí era um governo que politicamente era adversário, né? O Wellington Dias, no comando do governo do Piauí, era adversário tanto de Michel Temer quanto de Jair Bolsonaro. Então a gente caminha para um 2023 em que na cadeira principal do Palácio de Karnak tem Rafael Fonteles, do Partido dos Trabalhadores, e na presidência da República, Lula, que também é do PT, com esse diferencial que é exatamente a influência de Wellington Dias, né, fazendo aí esse meio de campo. Há uma expectativa real de que ele ganhe bastante poder lá em Brasília, seja ocupando o ministério, seja ficando no Senado, mas é óbvio que agora ele caminha para uma perspectiva de poder muito maior. Não é à toa que ele foi o indicado para desarmar, vamos dizer assim, essa bomba do orçamento, né, dialogar com o relator geral do orçamento 2023 sobre como deixar esse orçamento com a cara do novo governo, né? Então, a gente caminha de fato para um cenário bastante positivo e a gente espera e vai cobrar, claro, que isso se transforme em benefícios para a população. João Magalhães, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Você continua aqui no estúdio com a gente, porque nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem um quadro Política do Dia e as novidades sobre a primeira reunião de transição do governo do estado, né? Regina Souza para Rafael Fonteles. Vamos saber quem estava presente nessa reunião, o que já foi dado como decisão. Após o intervalo, nós voltamos já.